Afastada, mas já voltei. Seja bem-vinda. Boa Obrigada, noite, querida. amigos. Boa noite, Roberto. Melhorou, Roberto? Melhorei, graças a Deus. Foi só ontem mesmo. Tá bom, que bom. Fiquei feliz. Bem, meus amigos, vamos dar início aqui ao nosso estudo, né, do livro Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, hoje é 20 de junho de 2024, quinta-feira, às 17h30, o horário do nosso estudo, né? E o capítulo 5 é o capítulo que trata sobre o mancebo rico. Mas antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus essa oportunidade. Denise está aí de volta, né, para os nossos estudos, para comandar esse estudo, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça e que nos permita continuarmos firmes na nossa caminhada. Graças a Deus. A palavra está com você, Denise. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Alberto, Ana, do Cineia, Inês. Boa tarde, Boa tarde, Rose, querida. Boa tarde. O Mancebo Rico é o título do capítulo 5 do nosso livro de Amélia Rodrigues. E ele se inicia assim: o momento era de profunda significação. Sabia por estranha intuição que um dia defrontaria a realidade e a encontrava agora. Então, Amélia Rodrigues, aí nessa notinha, ela faz referência a Mateus, no capítulo 19, versículo 16 a 30, em Marcos, no capítulo 10, de 17 a 31, e em Lucas, capítulo 18, versículos de 18 a 30, tá? Esse é um evangelho sinótico, né? Porque eles falam com pequenas diferenças de um evangelista para outro, mas falam sobre o mesmo assunto e sobre a mesma cena que aconteceu. Então, eu escolhi o Evangelho de Mateus para a gente iniciar essa leitura. Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos de 16 a 30. Inicia assim, tem título O Jovem Rico. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás. Gente, só um minutinho aqui, porque eu estou com a mãozinha só, aí fica meio difícil. Só um minutinho. É, continuando. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem. Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Momento.
Sua câmera desligou. Perdão, gente, eu estava no meio de uma ligação há mais de uma hora, tentando marcar um exame. Aí agora que comecei a aula, eles me atenderam. Então vamos lá. Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía seus bens. Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Vamos parar aqui? Não, não. A essas palavras, seus discípulos pasmados perguntaram: Quem poderá então salvar-se? Ele falou até 30, né? Isso. Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Então, nessa passagem, a gente recorda várias palavras que a gente até repete de Jesus, né? Porque a gente não consegue lembrar de tudo, a gente lembra mais das partes que mais vão de encontro às nossas indagações, às nossas aspirações e aos nossos desejos de melhoria, certo? E a esse jovem rico, no olhar de Amélia Rodrigues, que é aquele olhar poético, aquele olhar mais profundo acerca das, da essência, né? De cada um de nós, a essência do ser, é, nos deixa assim, mais tocados quando a gente lê. Verdade. Vocês já leram o capítulo antes? Sim. Agora, o que me chamou a atenção nessa passagem é que Jesus, né, fala para o mancebo: se desapega, né, entrega tudo que você tem, mas só que o desapego não é tudo, né? Ele se desapegando, ele vai tirar uma boa parcela das suas influências materiais, mas a sua luta interna continua. Como cada um daqueles discípulos que perguntou a Jesus, né? Ó, e nós que já entregamos tudo, vamos... Aí Jesus dá a resposta, depende. Então, cada um ali daqueles discípulos estão vencendo a si mesmo. Cada um tinha uma imperfeição, cada um tinha uma tendência a ser vencida. Então, só dar aos pobres não é o suficiente, né? O suficiente é você continuar no caminho da superação dos teus obstáculos íntimos. É dar-se, É não é? dar-se. É principalmente dar-se, né? Então, ela inicia nessa parte, né? E a gente vai continuar um pouquinho. Quer falar alguma coisa, Rose?
Ficou aí pensativa. Vamos continuar um pouquinho mais de Amélia, tá? Vamos voltar aqui. No ar abafado do entardecer, serenavam as ânsias da natureza. Doces perfumes evolavam de miúdas flores derramadas nos flancos do aclive. As águas transparentes cantavam melodias ignotas, deslizando sobre o leito de pedras arredondadas. O apelo pairava vibrando em derredor. Vende tudo quanto tens. Reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aquela voz penetrava como um punhal afiado e impregnava qual perfume de nardo. Havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos, severos e profundos, como duas estrelas engastadas na face pálida do amanhecer. Tinha sede de paz. Embora repousasse em leito de madeiras preciosas, incrustado de ébano e lápis lazuli, que se banqueteasse em repastos opíparos, cuidasse do corpo com massagens de óleos e ungüentos raros, envolvendo-o em tecidos de linho leve, e suas arcas estivessem abarrotadas de gema e ouro, sabia-se infeliz, sentia-se infeliz. Faltava-lhe algo que não se consegue facilmente. Hesitava, no entanto. Sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos, e vazio seu coração. Conquanto a juventude cantasse alegrias e festas em convites constantes ao prazer no corpo ágil e vigoroso, acalentava melhores aspirações, se disputava a posse total da paz. Era mais do que um tormento essa necessidade. Não que desejasse a tranquilidade aparatosa dos fariseus ou o repouso entorpecente dos mercadores opulentos, nem a serenidade enganosa dos cambistas abastecidos, ou a senectude vitoriosa dos conquistadores em aposentadoria compulsória. Buscava integração harmoniosa, mas não sabia em que. Então, era algo que ele buscava dentro de si mesmo, que nem toda aquele ouro, aquelas posses preenchiam aquele vazio que ele sentia por dentro, né? É vazio de um objetivo maior, né? É aquele vazio que faz com que a gente procure Deus, procure a espiritualidade para poder completar aquilo que falta, que é o amor. Faltando amor na nossa vida, não há nada que complete. Ficará sempre um vazio. Denise, Oi. é tão triste, né, quando a pessoa vai buscar outra coisa, né? É o que a gente vê muito, né? As pessoas vão buscar é, pessoas quando tem esse vazio, né? E Sim, que sente nada completa, né? que nada completa. Aí é onde ela vai para as drogas e até mesmo para um suicídio, né? Isso, para o vício do álcool, das drogas, o vício da sexolatria, a busca incessante de procurar, né, no outro aquilo Também. né? Você vê esses relacionamentos
intensos, um após o outro, porque não completa, claro, não vai completar. E essa lista aí não vai parar se continuar procurando nesse caminho, certo? A busca, Ana, a busca para essa completude que a pessoa vê nas coisas, né? É, Vê nas coisas, nos objetos, na outra pessoa, mas não procura dentro de si mesmo, né? É algo que todos nós passamos por isso. Porque a gente está no mundo material, então a gente procura logo no mundo material a completude desse vazio, né? e quando a gente busca o lado espiritual, né, no caso, é, o Evangelho, Jesus, né? Quando a gente procura Jesus, quer dizer, a gente está procurando o tratamento da causa, né? Que é o sofrimento moral, espiritual, né? Isso. A Porque enfermidade do esse vazio, espírito mesmo. exatamente, é porque é algo que você tem que fazer e você não fez ainda. É algo que você tem que mudar que você não mudou ainda. É Que algo que seria a você tem que causa, né? realizar que você não realizou ainda. Então, como a gente procura no material e é algo espiritual, você não vai encontrar lá. E você continua sempre buscando. Mas essa Seria, busca, assim, mais ou menos assim, um medicamento para tratar do sintoma, né? exatamente, Né? Mais ou menos isso. a gente tem que buscar a causa, né? A causa A gente tem que buscar a que está causa. dentro da gente mesmo, né? É. E o que acontece? O que não tem dentro da gente, a gente vai buscar fora. Se é a parte moral, a gente vai buscar na fonte moral. Qual é a fonte moral? Evangelho, Evangelho. Jesus. É isso aí. Então, se a gente encontra no Evangelho, a gente percebe, quando a gente encontra, porque a gente sempre está nessa busca, né? A gente percebe que não era fora, era dentro. Né? Porque você precisa fazer voltar, fazer essa visão para dentro de si mesmo para poder achar o que você está procurando, porque você não sabe o que é, né? Você precisa se conhecer e você precisa avaliar o que tá, o que motiva essa sua insatisfação, esse seu vazio. Então, é realmente o autoconhecimento. E como a Amélia fala aqui, ele estava sentindo esse vazio. Só que ele ainda estava procurando, apesar dele não dar tanta importância, porque ele tinha tudo o que ele queria. Ele não dá tanta importância, mas ele não sabia ainda onde buscar. Por isso que quando ele encontra o mestre que olha nos seus olhos e sente, por que que ele diz que, diz não, ela diz que ele está sentindo, né? Que ele é, foi aqui ou foi no Evangelho? Acho que foi em Mateus, que vê que os olhos dele são severos. Severos porque ele precisa tomar uma atitude séria. É algo, não severo de ter severidade de ser mal, né? Ou então querer imperar. O imperativo dele ali é a questão moral, realmente. Essa imposição moral que Jesus. E é severo porque era algo que ele precisava fazer e não fez, né? No momento, quando ele vai de encontro aos olhos do mestre, deixa eu ver se é aqui em Mateus, acho que foi em Mateus, né? Que ele diz assim, É tinha no marcado texto é no texto do livro, na é no texto página. do livro. Aquela voz penetrava como um punhal afiado, a voz de Isso, peraí. Jesus. Então, se quiser, pode ler esse É, que trecho e a frase seguinte. isso aí, é.
Exatamente. Aqueles olhos. Foi exatamente, desculpa. Muito obrigado, Alberto. Havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos severos e profundos. Profundos porque ele atingia lá o íntimo de sua alma. Porque Jesus nos conhece, até mais do que nós mesmos, né? Muito mais. E ele sabe que ele tinha essa sede de paz. Jesus sabe, mas ele não pode ir contra o livre-arbítrio dele, né? Ele não pode impor. Então tem que esperar, ele faz o convite mesmo. Segue-me. Então ele espera, embora sabendo de todos os as questões que tinham dentro daquele coração, que era muito amado, com certeza, porque para ele chegar e fazer esse convite assim, né? É aquele ser muito amado também. E, e conhecendo ele bem por dentro, só restava esperar mesmo a atitude dele, né? E ele não conseguiu, né? Vamos continuar. Onde foi que eu parei? Senti infeliz, faltava algo. Isso. É isso? Foi aí que eu parei. Hesitava, no entanto, no texto de Amélia Rodrigues. Sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos e vazio seu coração. Conquanto a juventude cantasse. Eu li essa parte, não li? Gente, eu li tantas vezes que acho que Não, já, não, ainda já não, li ainda novamente. não. Ainda não, né? Conquanto a Não, não juventude deu, não. cantasse alegrias e festas em convites constantes ao prazer no corpo ágil e vigoroso, acalentava melhores aspirações, se disputava a posse total da paz. Então, ele tinha juventude, tinha um corpo ágil, vigoroso, tinha melhores aspirações, mas ainda Estava queria o muito apego a ali. paz. O apego era o grande pedra no Isso aí, sapato dele. exatamente. Era mais do que um tormento essa necessidade. Então, essa necessidade dele era mais que um tormento. Ah, imagine um tormento e imagine mais que um tormento. Era uma luta constante, né? Constante. Não que desejasse. Ah, eu li sim. A tranquilidade aparatosa dos fariseus, não era isso que ele estava desejando. Nem o repouso entorpecente dos mercadores Ah, opulentos, sim, que tinham verdade. muito, li sim. Nem a serenidade enganosa dos cambistas abastecidos, quem tinha muito dinheiro, nem a senectude vitoriosa dos conquistadores em aposentadoria compulsória. Então, já ele buscava essa integração harmoniosa, aí eu parei aqui, ó, mas não sabia em que. Confrangia-se e angustiava-se, ignorando as nascentes da melancolia renitente. Então, ele ignorava de onde vinha essa tristeza que insistia em estar ali dentro dele, que lhe dissipava sonhos e esperanças, sob guante de inenarrável amargura. É algo tão profundamente dentro de seu ser que chegava a ser uma amargura, né? Essa tristeza, essa falta, essa essa busca, né? Essa necessidade. Aí o que que acontecia? O que que ele fazia? Buscava as competições em Cesareia. Ele buscava nas coisas materiais. O que era bom para ele, o que ele gostava de fazer, a parte material. Ir para as competições, né? Para poder ver se davam
uma bombada aí na parte física, né? Buscava sensações físicas. E era na corrida o que o satisfazia, por pouco tempo, né? Temporariamente. Buscava as competições em Cesareia, todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga. A gente observando de fora, a gente sabe, né? Quando a gente observa de fora uma pessoa que você conhece bem e vê a sua trajetória, você pensa, puxa vida, ela ainda busca essas, essa completude nas coisas materiais, ela está sempre fugindo, porque foge de si mesmo. Então, onde a pessoa vai, né? Para onde ela foge, ela leva a questão dela junto. Agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. Então, depois do contato com Jesus, ele se sentia arrebatado. A meiguice e a ordem daquela voz, enunciada por aquele homem, ecoavam como cascatas em desalinho nos abismos do espírito. Imagine uma cascata volumosa, numa escarpa bem íngreme e tortuosa, cheio de pedras pontudas, cheias de, vamos dizer, de uns altos e baixos bem radicais, né? E a água correndo, tumultuosa. Aquilo bate, espirra com força, né? Com aquela força. Então, você imagine essas cascatas em desalinho nesses abismos do espírito. É algo muito profundo e muito violento, né? E essa voz, essa ordem, né? É uma ordem, pelo magnetismo dele, é uma ordem, né? Mas, ao mesmo tempo, é meigo, aquela voz, e aquilo fica reverberando dentro dele. Interiormente, gritava: Irei contigo, Senhor, mas hesitava assim. E a hora não comportava dubiedades. Era uma hora crucial. Ele não podia continuar ainda em cima do muro, Indecisão, né? nessa Nessa indecisão. indecisão. Aquela hora é a hora dele, sim ou não, né? Mas como a gente sabe que o espírito, né? O tempo do espírito, tu vê Emmanuel, né? Que também não acatou o convite de Jesus e depois se tornou Emmanuel, né? Isso. Então, há possibilidades, né, do espírito em sua evolução. Esse diálogo, mesmo que esse mancebo não tenha aderido, mas aquilo provocou nele algo que, ao longo como espírito imortal, ele pode ter certeza que isso mexeu com ele, repercutiu nele e gerou efeitos, né, na evolução desse espírito. Porque quem lidava com Jesus tinha sempre uma transformação, né? Isso aí. Embora, às vezes, a gente sabe naquela existência não foi, mas em alguma outra existência, com certeza. Isso é, com certeza. Uma roseira de flores rubras, continua a Amélia Rodrigues, que abraçava os ramos do arvoredo próximo, sacudida pelo vento, desgarrou-se, e as pétalas da cor de sangue caíram-lhe aos pés,
junto dele, no alpendre, como sinais. De onde o conhecia? Indagava Amido, procurando recordar-se com indizível esforço mental. Claro que o cérebro dele não registrou esse encontro, esse conhecimento que ele tinha de Jesus, né? Porque não estava no cérebro, né? É físico, e sim no cérebro espiritual, né? Na mente dele, de espírito. Tudo aquela hora era importante. Mais do que isso, vital. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. Quando os seus descansaram nos olhos dele, sentiu-se desnudado, o coração em descontrole sob violenta pulsação. Emoções inusitadas vibraram no seu ser, como jamais acontecera anteriormente. Então, preste atenção, pensa só. Ele, na hora que ele estava fazendo aquelas corridas, no auge das corridas, a vibração dele era de um jeito. E na hora que Jesus colocou eles, que os seus olhos se cruzaram, e ele o reconheceu, né? O seu coração pulsou de outra maneira, bateu de outra maneira. Desejou arrojar-se ao solo, esmagado por indômita constrição no peito. Percebeu que o estranho sorriu, como se o esperasse, como se o amasse. Poderia afirmá-lo. O tempo corria célere, galopando as horas fugidias. Seus lábios afiguraram-se selados, e frio e impertinente gelava-lhe as mãos. Lutava por quebrar aquele torpor que o imobilizava. Retalhos de luar tímido prateavam nuvens soltas no firmamento, bordando de luz oliveiras altivas e loentros em flor. Permite-me primeiro, conseguiu articular, vencendo a emoção que o transfigurava. Competir em Cesareia, logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Então Jesus falou essas palavras profundamente para ele, para que ele notasse a importância desse seu convite, desse seu apelo mesmo, né? Aguardei muito essa ocasião, disse ele, e ela se avizinha, com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram. Aos partos comprei por uma fortuna 2 parelhas de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos. Renuncia e segue-me. Quem era aquele? Quem era ele que assim lhe falava? Que poder exercia sobre sua vontade? Por qual sortilégio o dominava? Gostaria de fugir ou deixar-se arrastar? Estava perturbado. Ignorada sofreguidão o aniquilava. Então, ela é aquela que a gente chama de dúvida cruel, né? E na hora que a gente precisa escolher e não há jeito, é aquela hora, não haverá outra, a gente fica Aí, Denise, realmente dúbio, né? é, Fala, fala, Alberto. o que me veio aqui é que, de repente, quem sabe, se no planejamento reencarnatório dele, não estava realmente estabelecido ele ser discípulo.
Só que ele estava tão preso àquelas questões que ele não percebeu, né, essa, esse convite que já estava até já no planejamento dele, mas ele se deixou levar por questões de situações assim da vida material e, de repente, não seguiu aquilo que estava estabelecido, porque esse convite de Jesus, Jesus não faria um convite a qualquer um, entendeu? Então, acho que, de repente, passa também por aí. Planejamento Jesus diz, aí. olha, segue-me. Como fez o convite a Pedro, Pedro seguiu. Como fez a Tiago, Tiago seguiu. Né? Tiago, acho que Tiago era do que era coletor de impostos, não era? Mateus. Mateus. Mateus, né? Então, Mateus, pô, tinha todo o privilégio da época e largou tudo e foi. Então, ele também, se tivesse aceito, estaria seguindo aquilo que estava estabelecido. Isso, Aí, presumo, a minha intuição bate nesse sentido, né? Livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. o livre-arbítrio. Jesus não podia, Livre-arbítrio. Verdade. Condições ele tinha, tanto que o médico convidou. Mas ele deu prioridade para outras coisas. e ele sentia dentro dele que faltava algo que ele tinha que fazer, que ele não faria, não fez Ele estava ainda. pronto. Só que ele fez uma opção, como senador Publio Lentulus também. Isso aí, o Alberto já se referido. Fez opção naquela hora, era aquela hora. Senão, daí ele postergou, né? Postergou. Porque com certeza uma hora ele vai Uma hora ele chegar lá. aderiu, ele Isso, seguiu o uma hora vai caminho. aderir, mas não foi aquele, era aquele momento. Então, dali eu tinha que aguardar. Depois, sabe-se também que muitos daqueles que Jesus convidou eram homens comuns, claro que eram homens, né, encarnados, então eles já tinham alguma dificuldade aí para vencer, né? E os outros conseguiram, assim, na hora. Mas para ele foi muito difícil. Por isso que quando a gente estuda a riqueza né, no Livro dos Espíritos, falando sobre essas questões de ter muito dinheiro, por isso que é uma questão muito difícil para o espírito, né? A riqueza, o poder A do prova da dinheiro. riqueza Por isso que ele diz que a G é muito maior. Jesus disse que era muito maior a dificuldade que para quem tem a riqueza nas mãos é muito maior do que aquele que não tem. porque o apelo do conforto ele é muito forte, né? É. Porque você sempre escolhe, né? Você quer sentar numa cadeira estofada ou quer um banquinho duro de madeira? O que que você escolhe? A cadeira confortável, não é isso? É, verdade. Você não vai escolher o livre, espontânea vontade, é muito difícil você escolher o banquinho. Né? A não ser que você tenha assim, bom, alguma pegadinha tem nessa história aí, então eu acho melhor sentar lá atrás, Verdade. né? Como Jesus falava, não procurar os primeiros lugares, né? Sentar atrás. Não procura ficar lá na frente, não, que você pode ser mandado a se retirar para dar lugar para outro. E Não é aí, isso? aí, grupo, também me veio aqui Hum, à mente a questão de Paulo, né? Porque Paulo, bem provável, também tinha no seu planejamento seguir Jesus, né? Mesmo depois da crucificação de Jesus. Mas ele, apegado àquela condição, né, de doutor da lei, ele não aderiu. E aí precisou de um choque no caminho de Damasco para ele acordar, né? E aí, isso aí. daquele choque, ele despertou. Então, quantos de nós, né, ainda temos que passar por choque para ver o despertamento definitivo, né? Muitas das vezes, né? A gente vai pela dor, né? Não vai pelo amor, não, a gente vai pela dor mesmo, que
parece que o empurrão é mais forte, né? Verdade. É. Onde eu parei? Aqui. Toda vez que eu falo essa palavra, eu me enrolo. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. É muito interessante que Haroldo Dutra Dias já tinha falado sobre isso, essa horizontalidade e a verticalidade. Eu também escutar uns estudos do Mildinho, né, com Elias, A Luiz Elias também, nessa verticalidade e na horizontalidade. Então, o que ela fala aqui? A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. O homem e o filho do homem se defrontavam. É aí, Denise, que eu queria apresentar o texto, tá? Vou apresentar aqui um Tá texto para bom. vocês, Então, vamos lá. para a gente Deixa eu poder marcar aqui. seguir aí. Eu trouxe Isso um aí. texto aqui desse livro, ó, do Humberto Roden, Assim Dizia o Mestre. Assim dizia o mestre, Humberto Roden. Deixa Vou eu fechar aqui. compartilhar aqui com vocês. Espera aqui. Está aqui. E o capítulo é esse. Quem não sei se vocês estão vendo, já estão vendo? Não, ainda não, não. ainda O não. texto ainda não Ainda não. apareceu, não. Deixa eu ver aqui. Eu vou Diz que interromper você o iniciou. compartilhamento. Não, eu vou interromper e vou começar de novo. Que deu uma... Vou interromper e vou começar de novo, que deu uma travadinha aqui. Deixa eu ver agora. Vê se vocês estão vendo. Sim, Então, o Agora livro sim. é esse. Assim dizia o mestre do Humberto Roden. O capítulo é: quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, Humberto Roden diz assim: ter ou ser? É uma pergunta, né? E é a esses dois monossílabos que se reduz, em última análise, toda a filosofia do Evangelho e toda a sabedoria dos séculos. Ter ou ser. Duas atitudes eternamente incompatíveis. Ninguém pode servir a dois senhores. O homem que tem algo não pode ser alguém e vice-versa. O homem profano só conhece o ter ou os teres, isto é, certo número de objetos quantitativos. São as nossas posses, né? Que estão ao redor dele, no plano horizontal, e que ele considera ingenuamente como sendo seus bens. Então, nós estamos aqui vivendo no planeta Terra, né? Tem a minha casa, tem meu carro, tem minha roupa, tem minha casa de praia, tem minha fazenda, tem isso, tem aquilo. Então, são os objetos quantitativos que estão ao meu redor, no plano horizontal, o plano da materialidade, né? E que nós consideramos como nossos bens. E ele fala aqui, ingenuamente. Pode alguém ser milionário no plano horizontal dos seus teres? Pode ser alguém ser muito rico e ter muitos bens. E, ao mesmo tempo, ser mendigo indigente na zona vertical do seu ser. Quem é esse? É aquele que tem a pobreza pelo espírito. Então, ele diz que você pode ter. A questão não é ter bens, não é ser rico ou ser pobre. Você pode ser um homem rico, ter muitas propriedades, mas também pode, ao mesmo tempo, ser um indigente na zona vertical do seu ser. Por quê? Você pode ser, lembra do bem-aventurados, né? A pobreza pelo espírito. Você pode ter bens e não ser escravo deles. Por isso ele diz: pode alguém ser milionário no plano horizontal, ter
bens materiais, mas ser, ao mesmo tempo, um mendigo indigente na zona vertical do seu ser. Esse jovem não era. Ele tinha muitos bens, mas vivia escravo desses bens. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os pobres pelo Espírito, ele está se referindo, ele está dizendo o quê? Que você pode ter propriedades, mas não ser escravo delas, né? Então, porque às vezes a gente pensa que todo rico é orgulhoso, vaidoso, e não é. Uma pessoa pode ser milionária no plano horizontal e ser, ao mesmo tempo, um mendigo indigente na zona vertical do seu ser, que é aquele, né, que é pobre pelo espírito. Show, agora eu vou pular aqui 2 parágrafos. Aí ele diz assim: quem não renunciar tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra de Jesus. Quer dizer que qualquer ter ou posse de objetos externos impede o homem de ser discípulo do Cristo. Ele que não tinha onde reclinar a cabeça. Nada tinha, porque tudo era, tá? Nada tinha, ele nada tinha de bens materiais. Porque o ter de Jesus, descera ao ínfimo nadir, né? O ter de Jesus chegar ao mínimo. O que ele tinha? Apenas a roupa do corpo, né? Apenas a roupa do seu corpo. Quando o seu ser atingira o ápice. Então, quanto mais ele crescer espiritualmente, menos ter ele possuía. E ele, quando ele diz esse ter, não é que você não pode ter bens materiais. Você não pode ser escravo deles. Então, quanto mais Jesus se elevou, mais desligado ele ou melhor, mais desligado ele era da posse dos bens materiais. Por fim, Jesus renunciou também ao ter, mas intimamente ligado ao ser, o corpo físico, né? E assim acabou ele de entrar em sua glória. Então, a única coisa que ele tinha de posse era o próprio corpo físico, só isso. Era a única posse que ele tinha. O único bem material que ele tinha era o próprio corpo dele, o corpo físico que ele precisava aqui. E assim acabou ele de entrar em sua glória. Depois ele vai dizer aqui, ó, entretanto, as palavras do mestre não admitem vestígios de dúvida. São inexoravelmente claras. Quem não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Tudo, sem exceção de coisa alguma. O episódio trágico do jovem rico é uma ilustração clássica para essa verdade austera. Tudo quanto o homem possui em bens terrestres torna-o dependente e escravo. Mas o reino dos céus é somente para as almas completamente livres. Enquanto o homem tem algo que o mundo lhe possa tirar, ou deseja algo que o mundo lhe possa dar, não é definitivamente livre. E por isso, discípulo do Cristo. Não pode ser um discípulo do Cristo. Os nossos teres quantitativos nos excluem do reino dos céus. O nosso ser qualitativo nos faz entrar no reino de Deus. Se eu sou pobre pelo Espírito, eu tenho o meu ser qualitativo. Eu posso entrar no reino de Deus. Mas se eu sou alguém que tem posses, eu sou apegado a essas posses, sou escravo dessas posses, eu não posso entrar no reino dos céus. Eu estou fora do reino dos céus, né? Aproximando-nos de Deus na razão direta do que somos e na razão inversa do que temos. Quanto menos temos, mais somos. Mas em que consiste esse ser
consiste na consciência da verdade sobre nós mesmos. Se conhecemos a verdade sobre nós mesmos, seremos livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, sereis realmente livres. Quer dizer, se nós verdadeiramente aceitarmos o convite de Jesus, olha o convite que ele fez aqui para o jovem: renuncia e segue-me. Se nós aceitarmos, seguirmos, renunciarmos aos bens e segui-lo, o Filho do Homem nos terá libertado. Deixa eu pular 6 parágrafos, né? Opa, ai meu Deus do céu, acho que pulei muito. Deixa eu ver aqui. Pulei muito, deixa eu voltar aqui. Vou lá, 6 parágrafos, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele diz aqui: entretanto, porque ele disse antes o seguinte, que ninguém que tiver posses pode conquistar e entrar no reino de Deus. Mas olha só, entretanto, sem revogar, sem modificar o que acabamos de dizer, passaremos a explicar nos termos: possuir e administrar. Tá? Possuir e administrar. É possível que um homem seja discípulo do Cristo e, ao mesmo tempo, administre parte dos bens de Deus em benefício dos outros filhos de Deus, seus irmãos. Deus é o único dono, o único que possui alguma coisa é Deus. Ele é o único dono, proprietário e possuidor de todas as coisas que ele criou. Nenhum homem é dono de coisa alguma. E se ele, esse homem, se arroga o direito de ser proprietário disso ou daquilo, comete crime de apropriação indébita, tá? Olha o que o menino dizia, o jovem dizia, né? Eu tenho cavalos, eu tenho bens. Porque se a gente diz que tem alguma coisa, a gente comete crime de apropriação indébita, roubando a Deus e aos filhos de Deus algo que lhe não pertence. Por isso, nenhum genuíno discípulo do Cristo se considera possuidor, dono proprietário do dinheiro ou de quaisquer bens materiais que, casualmente, estejam sob a sua administração. Considera-se invariavelmente como simples administrador desses bens, de cujo emprego terá de dar estreitas contas ao legítimo senhor e proprietário. Então, nós somos apenas administradores dos bens divinos. E, ao final da nossa encarnação, temos que prestar contas ao dono daquilo que estamos administrando. Pulando mais um pedacinho aqui, ó. O homem crístico sente intuitivamente a total incompatibilidade entre o ser discípulo do Cristo e possuir bens materiais. Essa alternativa representa para ele um dilema de lógica inexorável, quer dizer, indiscutível. Ou isto ou aquilo. Lembra que ele disse: Senhor, eu quero participar da corrida, né? Deixa-me ir lá participar. Eu já fiz todos os meus planos. Eu quero ir participar, eu quero correr, eu quero participar daquela competição. Eu esperava isso há muito tempo. O que Jesus diz para ele? Ele diz: permite-me primeiro, né, competir em Cesareia, logo mais disputando para Israel os triunfos do jogo. Jesus diz: não posso esperar. Não posso esperar. Então, ele tem que escolher entre isto ou aquilo. Uma vez que ele conhece a sua sublime dignidade de Jesus Cristo, como poderia ainda degradar-se ao ponto de colocar a mão pesadamente sobre algum pedaço de madeira morta e declarar enfaticamente: isto aqui é meu e de mais ninguém? Se você sabe
que você é apenas um simples administrador, como é que você pode se declarar dono de alguma coisa? Semelhante atitude lhe pareceria tão incrivelmente ridícula e vergonhosa que ele não a perdoaria a si mesmo. O homem crístico é aquele que sabe que nada possui. Tá? E se pelas forças das circunstâncias esse homem for obrigado a assinar em cartório, com firma reconhecida, algum documento de propriedade, tem ele plena consciência de que esse instrumento de posse vigora apenas no plano horizontal das pobres relações humanas, mas que nada significa na zona vertical da sua atitude espiritual e ética perante Deus e seus irmãos humanos. O homem continua a ser dono e o homem continua a não ser dono e proprietário de coisa alguma. Mesmo que você tenha documentos, né? Firmas reconhecidas, atestado, tudo. Não importa o que você tem de documento atestando que algo te pertence. Na realidade, aquilo não te pertence. Nada nos pertence. Somos apenas administradores dos bens divinos, né? E aqui, por isso, o homem que atingiu a plenitude do seu ser, pelo despontar da consciência cósmica, perde toda a noção de posse e propriedade. Nada adquire e nada perde. O fluxo e refluxo incerto de lucros e perdas deixou de existir para ele. E com isso foi eliminada a fonte principal da inquietação, que é tormentos profundos. Porque se você sabe que nada tem, por que você vai ficar atormentado pelas posses? Você não tem nada, é apenas o administrador. Nada possui que o mundo lhe possa tirar, e nada deseja possuir que o mundo lhe possa dar. Entretanto, se as circunstâncias terrenas o nomearem administrador do patrimônio de Deus e da humanidade, esse homem administra, com a máxima solicitude, esse patrimônio terrestre universal. Pela mesma razão, o homem que se despojou dos teres pela maturação, pela maturidade do ser, não experimenta a menor dificuldade e nem tristeza em passar a outras mãos a gestão dos negócios temporários que lhe foi confiado. Esse homem, se ele é diretor de uma grande empresa e um dia ele precisa deixar a direção e ceder para outro, ele não sofre, porque ele sabe que aquilo não lhe pertence. Tá? E concluindo, ele vai dizer: quem não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, eu achei esse texto maravilhoso, né? Maravilhoso, porque a gente sofre tanto, porque eu perdi isso, me roubaram aquilo, nada pertence a nós. Saiu das minhas mãos, foi para outra. Eu sou apenas o administrador de um bem que pertence a Deus. Quando a gente se conscientizar disso, a gente deixa de sofrer. E você pode ter como ele diz, muitos tênis. Você pode ter. Mas se você reconhece que aquilo está nas suas mãos apenas temporariamente, como um administrador, você deixa de sofrer. Você deixa aquilo para a mão do outro. Você não se atormenta. Você pode ser milionário, tá? Dos bens da horizontalidade, mas viver na verticalidade, sabendo que aquilo não lhe pertence. É o pobre pelo espírito. Você está liberto daquilo. São coisas temporárias. E Jesus alcançou isso. Ele se desliga da horizontalidade e cresce na verticalidade. A única coisa que ele tinha de bens materiais era o corpo dele. Mais nada ele possuía. Agora, outros homens poderiam ter muito e acompanhar o mestre. Era o que esse rapaz não conseguiu fazer. Ele era escravo
dos seus bens. Ele sabia o que precisava fazer. Ele sabia, tinha plena consciência, mas ele não conseguia se libertar da horizontalidade. Ele não conseguia entender que ele era apenas um administrador das posses. Por isso Jesus disse para ele: não posso esperar o reino dos céus começa hoje, e agora é para o teu espírito. Não há tempo a perder. Nada disso te pertence. Deixa. Jesus não estava dizendo para ele que ele deveria dar os bens dele. As pessoas interpretam isso errado. Jesus não queria dizer para ele assim, ó, pega teus bens e distribui, fica pobre. Não! Jesus apenas disse para ele: não seja um escravo dos seus bens. Você pode ter toda essa fortuna, pode continuar com seus bens, mas saiba ser um homem livre disso. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era rico de bens, mas ele se tornou liberto daqueles bens. Continuou homem de posses, mas não era escravo do homem de posses. É isso que ele chama a atenção a gente, né? A horizontalidade das aflições humanas. Como a gente sofre por causa dos teres, né? Ela fala aqui, contemplava a verticalidade da sublimação divina. Era aquele prisioneiro dos teres com aquele que era livre desses teres. Era o pleno ser. O cotidiano, que é o nosso dia a dia, né, agarrado aos bens materiais, deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia da imensidão. Eu achei esse texto do Bert Roden fantástico, eu trouxe o trecho. Ele mostrando isso, né? Que a gente precisa se libertar desse ter, sabendo que isso não quer dizer que você não tenha que ter bens, mas que a gente tenha que saber que a gente é apenas um administrador desses bens. E que, quando eles trocam de mãos, está tudo certo. Eles não te pertenciam, né? Não pertenciam a nós. Se alguém quiser falar alguma coisa, né? Já passamos do tempo, Rose. Deu para entender o texto? Vocês conseguiram entender? Maravilhoso, maravilhoso. Eu estava procurando Eu aqui acho alguma coisa de Humberto Roden também. É assim dizia o mestre, o nome do livro, né? Eu achei muito bem colocado, ele coloca isso de uma forma maravilhosa. Então, semana que vem a gente começa aí, ó. O diálogo parecia impossível, realmente, esse diálogo parece impossível, né? Entre duas realidades totalmente diferentes, né? Aí é dia 27 de 6 de 24, né? Aí a gente vai continuar aqui. É o Haroldo mesmo que ele dá uma aula sobre isso, né? Verticalidade e horizontalidade maravilhosa. Como a gente sofre, né? Por causa desse ter, né? Como a gente sofre por causa do ter. A gente sofre E a muito. gente vê que é tudo tanta bobeira, né? A gente sofre muito por causa desse ter. Os nossos teres, né? Os nossos teres. É. E, na realidade, o dono de tudo é Deus. Nós somos apenas administradores. Né? Somos apenas administradores dos bens divinos. Quando a gente se conscientizar disso, grande parte da nossa dor vai embora. Então, gente, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, né? Esse momento que a gente está aqui, tendo essa oportunidade de fazer essa reflexão. Essa reflexão é para a gente fazer uma avaliação da nossa vida, né? Você pode ter e ser pobre pelo Espírito. É aquele livre, né? Dessa posse, dessa tortura, né? E ser como Jesus, que antes de partir, a única coisa que ele tinha era o próprio corpo dele, né? Que era a única propriedade que ele tinha. E que ele entregou também. Ele entregou. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Gente, daqui a pouco a gente vai começar a nossa palestra, né? Que é o capítulo 4 do Evangelho de Jesus,
esse capítulo 4 que a gente já vem estudando há vários dias, várias quintas-feiras, que trata sobre quando ele diz aqui, né, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje nós vamos conversar sobre o item 20 a 23, que é a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E quem vai fazer o nosso estudo é a Lourdes Dia, nossa amiga. Lourdinha, eu sei que você já está por aí, 5 minutinhos, tá? Para a gente beber uma aguinha e a gente está de volta para participar dessa reflexão que com certeza será maravilhosa, tá bom? Denise, dá uma Oi, olhadinha aí no chat, mandei uma mensagenzinha para você. Tudo bom, Lourdes? tudo bem, você? Tudo maravilha, tudo maravilha. Eu já coloquei para você aqui poder compartilhar, tá? Que você quer compartilhar o vídeo, a música. Você Vai me pode colocar como cor? já. Não, não precisa, não. Eu já Ah, vou. não? Não, eu liberei para você compartilhar. Ah, tá ótimo. É porque a Beleza. Denise, eu vou passar o anfitrião para a Denise, que às vezes entra alguém com o microfone ligado, e aí ela tem que controlar, que às vezes a pessoa não sabe, aí entra. Você pode. Olha só, eu passei o link para minha filha, que ela queria ver, Ah, mas eu tá. não sei se ela vai conseguir, não, porque lá na Alemanha são meia-noite agora. Meia-noite, né? Tem gente que consegue. Teve um outro dia, uma menina estava lá do Cabo Verde. Estava assistindo o estudo lá de Cabo Verde. Aí meia-noite é bem bravo. É, Mas tudo bem, maravilha. Então, Denise, eu vou passar o anfitrião para você, tá? Estou passando aqui. E às vezes, dá uma lidazinha aí no chat. Eu não vou sair, não, vou ficar por. Já li, tá tudo ok. Vou beber. Eu venho para fazer a leitura do Prepare a Prece.
Denise, Denise, está me ouvindo?